Olha, a questão da língua cabo-verdiana, ou o crioulo, como se diz vulgarmente, é um problema, não é? Não que seja ele o problema, nós é que estamos a construir o problema devido o nosso problema identitário, ideológico até. Eu dialogo muito com linguistas e o que eu aprendi desde a grande discussão de 2008 para cá, que essa é uma outra discussão, já tinha começado a questão da oficialização em 2008, é que uma criança, para aprender a falar bem o português, por exemplo, que é a nossa língua também, tem que aprender primeiro a sua língua materna. E isto, de facto, é assumido pelo governo. Há um decreto sobre isso, não é? Porque se percebeu que aprender o crioulo não atrapalha o português, porque o crioulo atrapalha o português porque as pessoas não sabem o que é crioulo. E não sabem o que é português. O português também, ok. Porque nós somos uma da geração, e não é diferente ainda assim, não é? E hoje ainda é, tu só começas a falar português aos 6 anos de idade. Quando entra na escola fundamental. Até lá falas crioulo, não é? E quando chegas, tu aprendes o português como se fosse a língua materna e não é. É uma outra língua. Tem palavras portuguesas, nós temos várias palavras portuguesas, mas a Constituição não é bem o português. É um português misturado com outras coisas, com outras línguas. As línguas aqui da nossa sub-região foram 27 etnias africanas, mais 3 etnias europeias. E não estou só a falar de português, é português, é espanhol e italiano. São 30. São 30 que saibam. Que saibam. Pode até ser mais, não é? Portanto, e isto hoje a ciência já mostrou. A ciência linguística já mostrou isso, não é? E um exemplo. Um cabo-verdiano normalmente, repara, um cabo-verdiano sabe falar, às vezes fala bem o francês, mas bem, sabe falar bem o inglês, muito bem, não consegue falar português. E tu perguntas porquê? Porque eu aprendi o inglês e o francês como língua estrangeira. O português era... Se eu aprender a língua portuguesa como a língua estrangeira, aprendo melhor. Mas primeiro eu tenho que aprender a língua materna. Para saber a diferença, porque há muitas palavras parecidas. Eu demorei a perceber que riba é português. Riba é português. Muitas palavras que nós usamos, é do norte de Portugal arcaico. Riba é português. Mas eu não sei, às vezes eu vejo miúdos, mas isso não é português, mas é português. Mas a questão que colocamos aqui é, por exemplo, e o jovem que tem que sair, normalmente vamos estudar no Brasil ou em Portugal, como é que fica? Olha, mas é sempre violento para eles também, quando eles vão, não é à toa. Bom, isso tem a ver com outras coisas também, não só a língua, mas a língua também tem um peso que hoje, em Portugal, por exemplo, já se obrigou os miúdos a fazer a prova de acesso. Os seus alunos vão para a universidade, têm que ir fazer mais uma prova e não sei o quê. Isto existia antigamente, os seus alunos podiam estudar para a Alemanha, para outros países, não é? Não, por exemplo, um indivíduo sai daqui e vai estudar num país que fala o português, mas ele não sabe português. Ele tem dificuldades às vezes em entender as coisas, porque ele não sabe português. Eu quando comecei a dar aula em crioulo, porque eu percebi que o crioulo, dando aulas em crioulo, os alunos aprendiam melhor, não é? Porque a língua ajuda, não é? Agora, o problema é que pode-se acomodar e tem que aprender o português. O português é uma língua franca. Agora, além de ser a nossa língua, é uma língua que pode ser franca. Então, ensinar o crioulo, podemos ensinar o crioulo como fazer os estudantes trabalhar ou aprender o português aqui. Eu acho que muita gente está a confundir que metendo o ensino, a língua cabo-verdiana no ensino foi introduzido, mas mal introduzido, porque os linguistas devem ser introduzidos desde o início e não no fim, por cima como opção, desde o início. Um aluno aprendendo a diferença, ele começa a aprender melhor a outra língua. São duas línguas diferentes, não é a mesma língua. São duas, não é um dialeto de português, são duas línguas com questões completamente diferentes, não é? E
aprendendo isso, essa pessoa consegue desenvolver-se intelectualmente melhor. A ciência diz, quando tu aprendes na tua própria língua, o desenvolvimento intelectual é maior. Porque tu os aprendes na língua estrangeira, aquilo fica... Eu vejo, por exemplo, os alunos, porque eu dava aulas em português e havia as coisas que eles não percebiam, eu dava exemplo em crioulo, eles começaram a perceber, depois eu comecei, peraí, isto aqui tem que ser... Mas é um trabalho que tem que ser feito de baixo, não é na universidade. Pronto, eu se calhar estou a dar, se calhar é um erro meu, é uma questão política, eu assumo, não estou a atrapalhar, porque atrapalhado já está, mas não é indo falando o português à oficina que ele vai aprender o português, né? Porque depois ele não consegue. Eu já fiz seminários em universidades que me convidaram para fazer um seminário anual, um aluno. Eu via que ele sabia, ele estava a expor, que sabia, mas não conseguia. Mas isso em português. E depois a professora diz: fala em crioulo, e ele fala. É um problema intelectual, um problema já mental. Intelectual, quer dizer, um problema cerebral. Porque um bloqueio lá, bloqueia. Querer ser português. Então, a ciência mostra que quanto mais cedo aprenderes a ciência na tua língua, mais aberto está. Por isso que falamos bem inglês, bem francês e outras línguas e não conseguimos falar português em muitos anos. Não é? Isto é o que a ciência linguística defende. Os linguistas defendem isso. Então seria ensinar o crioulo e o português. Ensinar o crioulo como língua materna, o português como a língua estrangeira, saber a diferença. Sim. E ali tu aprendes naturalmente o português. Incentivar a leitura também seria um ponto importante. A leitura é muito importante porque, por exemplo, a minha filha aprendeu bem o português a ler. A ler.